Vocês certamente já viram essa figura aí, né? É uma figura famosa, ele se chama Cacai. Se chama não, o apelido dele é Cacai, uma figura com amplo trânsito em Brasília. Foi advogado de uma série, é advogado de uma série de empresários. Tem uma conexão dele com o PT. Ele é muito amigo do Zé Dirceu, por exemplo, né? Mas ele, advogado, é advogado, né? E bom advogado é bom advogado. Advogado com trânsito é advogado com trânsito. Portanto, quando alguém precisa de um bom advogado com trânsito em Brasília, vão atrás de quem quer que seja, independentemente da ideologia do indivíduo. Ele é advogado. Vocês iriam se surpreender se soubessem de quem ele é advogado, das pessoas para as quais ele advoga. Né? Eu não vou ficar dedurando aqui, até porque é uma relação privada de trabalho, né? Mas ele é advogado de um monte de gente aí que do ponto de vista ideológico, aparentemente está muito distante dele. É advogado, profissional, né? Está trabalhando. Mas ele é inegavelmente um simpatizante dos governos do PT. Eu não estou aqui, né, falando nada que ninguém saiba, que ele mesmo não tenha dito já, né? E ele publicou uma carta obtida pela jornalista Andréa Sadi, publicada hoje cedo no portal G1, que está revirando Brasília. Porque é um olhar de alguém simpático ao governo. Não é um olhar de um opositor. Porque quando é um opositor, por mais que ele diga uma verdade, o jeito de desqualificar é óbvio, né? Você, o cara odeia o Lula, né? É óbvio que ele ia discordar. Ia me surpreender se ele concordasse com alguma coisa, né? Aí você desqualifica assim, já de saída. Nem lê o argumento do indivíduo para saber se tem fundamento ou não, né? Já desqualifica, né? É um palmeirense criticando o time do Corinthians, né? Fala assim, o cara é adversário, não tem nada o que falar, né? Tudo que ele fala é viciado. No caso aí, não. Muito longe de poder usar esse argumento. Ele é um militante, ele é um simpático, ele é um aliado do atual governo. Ele quer que o governo dê certo. O advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai, enviou uma carta aberta ontem, e aí não tem segredo, né? O cara sabe que vai fazer isso e sabe que vai cair na mão de alguém que vai publicar, né? Para diversos grupos do governo receberam a carta. Ministros, petistas e aliados do presidente Lula com um relato em que ele compara os primeiros mandatos do Lula com este terceiro agora. No texto, enviado por mensagem de texto e que viralizou, ele faz relatos de episódios de como Lula, em sua análise, mudou. O blog da Andréa Sadi apurou ou procurou o Cacai, que confirmou a autoria e o envio do texto. Eu vou... É muito longo, né? Mas eu vou ler uns trechos aqui, a gente vai juntos aqui. Por exemplo, tem um trecho importante que ele diz o seguinte: o Lula do terceiro mandato, por circunstâncias diversas, políticas e principalmente pessoais, é outro. Não faz política. Está isolado, capturado. Não tem ao seu lado pessoas com capacidade de falar o que ele teria que ouvir. Não recebe mais os velhos amigos políticos e perdeu o que tinha de melhor: sua inigualável capacidade de seduzir, de ouvir, de olhar a cena política. Esse é um trecho. Ele diz que o Lula está isolado, não faz política, capturado. Essa é a expressão que ele usa para se referir ao presidente. O nome, ou o título do texto é Lula, a esperança da democracia. Aí ele cita aqui diversos momentos em que o presidente Lula não deu atenção devida a determinados políticos. Ele diz aqui: outro dia, alguns políticos me confidenciaram que não conseguem falar com o presidente. É outro Lula que está governando. Sem termos o Lula que conhecíamos como presidente e sem ele ter um grupo que ele tinha ao seu redor, corremos o risco, vejam como ele fala aqui, para vocês terem ideia de como ele é aliado. Ele se inclui no grupo que corre o risco do que parecia impossível: perdermos as eleições em 2026. Bolsonaro só perdeu porque era um inepto.
tivesse ouvido Ciro Nogueira e vacinado, ou ficado calado sem ofender as pessoas, teria ganho com a quantidade de dinheiro que gastou. Perder uma reeleição é muito difícil, mas o Lula está se esforçando muito para perder. E não duvidem, ele vai conseguir. É um relato duro esse feito pelo Cacai, advogado simpático ao PT e que ele, de própria voz, se intitula como do grupo político do presidente, né? Grave o relato que ele faz, né? E evidentemente que quando ele fala que o presidente Lula está capturado, que o presidente Lula não faz política, que o presidente Lula não conversa, não dialoga, a expressão capturado, ela parece ter um endereço claro, né? A primeira-dama, Janja. Porque existe esse disse-me-disse, e é disse-me-disse porque nunca vai passar disso, porque ninguém nunca vai falar isso em on, como a gente costuma dizer, né? Ou seja, com o microfone ligado, que ela, de certa maneira, controla o que faz o presidente da República. Mas existe esse zum, 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 e não é um zum, zum, zum de adversários, é um zum, zum, zum de gente que conhece o Lula há muito tempo, né? De que ela, de alguma maneira, cerca, limita a atuação do presidente, que se deixou cercar, se deixou limitar pela atuação da primeira-dama. Pode ser que exista também uma dose de machismo nessa análise, né? Afinal de contas ela é uma mulher que tem iniciativa, que tem ou que sonha, deseja ter uma agenda própria como primeira-dama e não aquela atribuída cotidianamente a uma primeira-dama ou rotineiramente a uma primeira-dama, né? Ah, vai ver as criancinhas na creche, vai ver os idosos no asilo, vai cuidar dos animais abandonados, né? É isso e mais, ela quer mais, claramente ela quer mais, né? Então, o Cacai deu uma entrevista para Andréa Sadi hoje à tarde, na Globo News, né? Ela divulgou a carta de manhã e à tarde no programa dela, ela ouviu o Cacai, que diz o seguinte: tenho medo de ver a extrema-direita crescer no Brasil, por isso me manifestei. Nunca fui ao Palácio do Alvorada. Não faço política partidária. Falei coisas que eu falaria para as pessoas que eu gosto e quero que esse governo se dê bem, porque eu tenho horror ao fascismo. Talvez tenha sido um apelo inconsciente de que é necessário os democratas se unirem para que a gente não deixe o fascismo voltar. Na história do Lula estar isolado, capturado, é um outro Lula, ele garante que não está fazendo crítica à Janja. As pessoas reclamam de uma interação maior no governo, inclusive ministros da ativa, ele disse. O advogado também comenta na carta a sucessão de Lula e afirma que é preciso discutir o tema. O ideal para nós, democratas, diz o Cacai, para nós que queremos consolidar a democracia, é que o Lula seja candidato e seja reeleito. Mas ele só tem direito a mais uma reeleição. Então, é necessário que se trabalhe um grupo. E por isso eu falo do Haddad na carta, porque eu acho o Haddad excepcionalmente bem preparado. Agora, o candidato da esquerda e da democracia hoje para vencer novamente o fascismo, para mim, é o Lula. E aí ele justifica aqui as razões pelas quais ele entende. Agora, de fato, é um relato duro de alguém que vive Brasília como pouca gente. Fala com político o tempo todo, tem absoluto trânsito no Supremo Tribunal Federal, ou seja, é alguém que tem o pulso de Brasília, né? E que está dizendo o seguinte, olha, podem culpar a comunicação, podem dizer que o presidente não sabe usar o TikTok, podem dizer que a comunicação dele é analógica, num momento em que o mundo moderno pede, né, o digital, mas o problema é a falta de disposição do presidente. É o que ele diz aqui na carta, né? O problema é a falta de energia. O problema é a captura do presidente. O problema é a não vontade do Lula de fazer política, o que ele mais tinha vontade de fazer nos 2 primeiros mandatos. E aí, cabe a cada um de nós tentar procurar fontes, tentar procurar alternativas para entender o porquê disso. Porque, de fato, é essa sensação que muita gente tem, né? Mesmo quem acompanha à distância, como no caso de muitos jornalistas, por exemplo, né? De que o presidente perdeu sabe quando aquela chama, né? Aquela chama parece que se apagou nesse momento. É claro que tudo pode ser revertido. Ele foi eleito presidente da República 3 vezes, venceu a última vez saindo da cadeia,
Vamos nos lembrar que ele não pôde concorrer em 2018 porque estava preso. Passou quase 2 anos preso em Curitiba. Parecia que ele estava acabado, parecia que o PT tinha acabado. Ele volta e vence uma eleição do Bolsonaro, que é um político muito popular e estava no cargo. Perdeu a reeleição. Então, dar o Lula como morto é um erro que, imagino, nem o mais inocente vai cometer, né? Mas também não dá mais para acreditar que só a presença dele, só o encanto que ele provocava ao dialogar com políticos ou com partes da sociedade vai servir para esconder um governo que é avaliado como um governo ruim, que é avaliado como um governo fraco, que é avaliado como um governo que não apresenta novidades para as principais demandas da população, que é um governo que não entregou a picanha e a cerveja, que mal e mal está entregando chafé. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.